Olá, JC Explica está no ar para trazer as informações da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. O que os números nos falam nos últimos dias dessa pandemia que chegou lá em março e que continua aí no dia a dia das pessoas. E está com a gente aqui Álvaro Ramos, professor de matemática da URGS, que vai trazer para a gente a explicação em cima do dado do que a gente pode, pelo menos, tentar compreender dos números dessa pandemia. E lembrando para as pessoas acompanharem a gente no YouTube, assina o canal do JC, acompanha, comenta. E também, esse mesmo conteúdo está no site do JC. E outra dica, claro, Álvaro Ramos também tem seu canal no YouTube, professor de matemática, que tem trazido as análises semanais sobre a pandemia, a indicação aí do governador Eduardo Leite sobre a percepção de que tem uma estabilização nas internações em UTIs, e isso é uma boa notícia, e que agora é ver para saber se isso se mantém e que pode, inclusive, sinalizar aí uma flexibilização das medidas de restrições da pandemia. O que você traz para a gente sobre como estão esses números e se dá para pensar mesmo que a gente pode estar tendo aí, pelo menos em alguns aspectos, né, uma amenização desse impacto, né, tão terrível que a pandemia traz? Olha, a palavra que tu usou é correta. Pode ser. Pode ser que esteja havendo uma estabilização. Eu ainda não sou tão otimista a ponto de dizer com segurança que existe uma estabilização. Por quê? Porque a gente só tem os números dos pacientes internados hoje. A gente não sabe, por exemplo, se de hoje para amanhã estabilizou, eu não sei se ninguém entrou e ninguém saiu, ou se de repente 10 pessoas entraram na UTI e 10 pessoas tiveram alta ou vieram a óbito. Então, com esses dados do jeito que a gente não consegue ter essa análise de se está havendo uma estabilização. Precisaria de um pouquinho mais a fundo. Mas, a longo prazo, a gente poderia começar a dizer essas coisas. O mais importante da gente observar nesse sentido é se a taxa de letalidade está se mantendo estável. Se a taxa de letalidade se mantiver estável, assim como o número de pessoas internadas, aí sim pode estar indicando que tem uma estabilização. Outra coisa, nesse sentido dos leitos de UTI, é que a gente tem que tomar cuidado que eles estão acabando. Então, quando a gente chegar na lotação máxima, se a gente chegar, espero que não, eles vão estabilizar. Então, a estabilização não necessariamente indica uma coisa boa. Se for uma estabilização com vagas suficiente para ter uma segurança, aí é uma ótima notícia. Mas se for uma estabilização muito perto da lotação final, é uma estabilização meio complicada da gente comemorar. É porque o governador, inclusive, fala que uma das, né, o que também dá uma certa tranquilidade dentro, claro, de um panorama aí que sempre pode ter alguma alteração, é que há uma oferta de leitos que aumentou, e ele até mostrou, né, que tem se mantido bem abaixo, no caso do Rio Grande do Sul, dos 80%, mas Porto Alegre, a gente vê que está se mantendo perto dos 90%. Porto Alegre tem digamos assim, um comportamento diferente na pandemia. Porto Alegre, a gente tem duas características, né? A primeira é de ter a rede hospitalar mais completa do estado e ser a cidade de referência. Então, a gente recebe muitos pacientes de outras regiões. O que a gente está vendo aqui em Porto Alegre é o seguinte: muitos hospitais lotados, na média dá isso, dá 90% de lotação das UTIs. Só que essa média, ela sempre é atingida a partir de criação de novos leitos, criação de novos leitos e criação de novos leitos. O que é uma medida muito positiva. A gente tem sim que criar novos leitos, mas só que só medir esse percentual de lotação às vezes nos leva a uma visão equivocada. A gente tem que medir o número de pacientes em UTIs também. Essa semana foi a semana que Porto Alegre teve maior número de óbitos. E quando a gente tem muitos óbitos, claro, os pacientes saem das UTIs, né? O paciente só libera um leito de UTI em duas situações. Quando se recupera, uma maravilha, é a maior parte dos casos, inclusive os pacientes se recuperam, vamos deixar isso bem claro aí para quem está olhando, se eu não me engano é uns 70%, mesmo indo para a UTI, 70% das pessoas que vão para a UTI devido à Covid-19 acabam se recuperando e uns 30% infelizmente não. Mas então, essas são as duas situações que um paciente libera o seu leito de UTI.
E aqui a gente está com 303, mas teve muitos óbitos nessa semana. Muitos gestores estão olhando muito a ocupação das UTIs. Aí, quando tu observa que há um número de óbitos também crescendo até, em detrimento da situação mais estável, entre aspas, das UTIs, isso também é um detalhe que também pesa, inclusive, né? Até a gente, vamos trazer rapidamente aqui, né? Um indicador, né? Se puder rapidamente até observar isso, é um indicador que também interfere nas bandeirinhas de cada região. O número de óbitos e também a projeção do número de óbitos para daqui a 2 semanas. Esse indicador ele é bem importante porque ele tenta prever o futuro da região. Será que nas próximas 2 semanas, qual que se mantivesse a bandeira, qual que seria a projeção dos números de óbitos? Então, para mim, esse é um indicador muito importante no sistema das bandeiras e ele é um daqueles que, para mim, cumpre o papel mais correto, porque ele tenta olhar para o futuro e frear antes do futuro acontecer, digamos assim. E óbitos tem isso, tem mais algum indicador também que pesa essa projeção? Eu não sei se leitos, a ocupação de UTIs também faz essa projeção? Sim, a ocupação de leitos de UTI, ela tem basicamente 50% do peso total, né? Sendo metade desse peso macro-regional, ou seja, na grande região da cidade, e a outra metade estadual. O nível estadual de ocupação das UTIs é 25% da nota de todas as cidades. Olhando para frente, né? As pessoas estão, a gente já está entrando em agosto nessa pandemia, né? Então tá todo mundo assim, aquela velha a pergunta que a gente sempre traz, né? Até quando a gente vai ficar nesse compasso de espera do momento que a gente vai poder dizer, bom, agora podemos começar a retomar né, algum ritmo de vida que não seja pensar que tem coisa fechada, etc. Mas olhando os números aí, Álvaro, dentro das análises que tem feito, o que dá para a gente projetar? Então, sempre depende do comportamento humano e isso é impossível da gente prever. Ela depende de medidas do governo, isso também a gente não consegue prever. Se as condições atuais, agora do mês de julho, pelo menos das 2 primeiras semanas, que são as semanas que os dados são mais confiáveis, a gente sabe que tem uma represagem, então a gente nunca pode fazer uma análise muito precisa em 15 dias para hoje. Então, se mantiverem as condições das 2 primeiras semanas de julho, o que a gente pode visualizar? Que a pandemia vai crescer mais, mas não tanto. Ela vai continuar crescendo bem lentamente, devagar, até lá pelo mês de setembro, talvez iniciozinho de outubro. Aí vai começar a dar uma decrescida nos novos casos por dia. E fim da pandemia mesmo aqui no estado, que só em dezembro, só quando a gente começar uma campanha de vacinação. A situação vai melhorar lá por outubro, novembro, mas para a gente ter uma segurança, para a gente ter uma coisa mais realmente de normalidade, uma situação de mais normalidade, acho que só no início do ano que vem, quando a gente tiver aí a vacina. Por que eu acho isso uma coisa positiva? Porque isso significa que a gente salvou muitas e muitas vidas, não é uma coisa explosiva. Quando a gente tem uma epidemia muito explosiva, que chega num pico muito rápido, esse pico também é muito alto. A gente está vendo desde o início da pandemia um crescimento lento, um crescimento pequeno. A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu sei que a gente está chegando em patamares altos, mas se a gente comparar os nossos patamares com os patamares de outros lugares onde a situação foi realmente complicada, por exemplo, Manaus, Fortaleza, Pernambuco, a gente vê que a gente não está tão ruim assim. Está ruim porque a gente se compara a nós mesmos. Como a gente já esteve, a gente hoje realmente não está legal. Mas só que se a gente olhar para o que poderia ter sido, eu até acho que a gente está razoavelmente positivo. Aí até porque a gente tem visto o crescimento dos casos, né? Na semana, né? Tinha havido uma, digamos, uma desaceleração e nessa última semana, nas 2 últimas semanas, cresce esse número de casos. Isso indica que a gente tende a manter nas próximas semanas e chegando aí próximo do número muito maior, a gente está com mais de 60, quase 65 mil casos, aquilo que já foi lançado, né? Eu acho que Para pensar nessa muito aceleração, maior, assim, que vai continuar. não. Eu acho que muito maior, não. Mas a gente vai se manter por muito tempo com números
razoavelmente maiores. Eu estou olhando aqui para os dados, por exemplo, na semana do dia 25 de junho ao dia 2 de julho, então a última semana de junho, por assim dizer, a gente registrou 8 mil casos no estado. Depois, na semana seguinte, 10 mil casos no estado. Então, foi um crescimento alto. Depois, na semana seguinte, 11 mil casos. Então, já foi um crescimento um pouquinho menos forte, porque sair de 8 para 10 é mais do que sair de 10 para 11, tanto proporcionalmente quanto absolutamente. E agora, nessa semana, se a gente considerar uma represagem dos casos na faixa de 14%, que é uma represagem natural, a gente estaria registrando de novo 11 mil casos, mais ou menos. Então, a gente está vendo uma certa estabilização, como se fosse aquele famoso período de platô. Só que não é exatamente um período de platô, porque a gente não está flutuando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente está crescendo bem lentamente. Então, tecnicamente, a gente não pode dizer que é platô, porque a gente ainda tem uma pequena aceleração, mas ela está bem pequena, o que mostra que a gente vai longe nesse sentido. Está terminada, pelo menos essa atualizada, dos números da pandemia, o que eles dizem, que dá para a gente esperar aí para as próximas semanas. Professor Álvaro Ramos, professor de matemática da URGS, tem um canal no YouTube onde ele toda semana traz essa mesma leitura, até com mais, né, detalhamento, com gráficos. Então, quem quiser conferir, assinar lá o canal do Álvaro também é legal. Também assinar Professor Álvaro Ramos, pode se inscrever lá. Nosso canal no YouTube, que tem o JC Explica, vem com outros conteúdos, né? E esse da pandemia é aquele que não pode faltar, é gênero de primeira necessidade. E também no site mesmo conteúdo, então nos acompanha. Álvaro, obrigada. Segue teu dia. Eu que agradeço, Patrícia. Então tá, e segue os números também. Até a próxima. Com certeza. Valeu, até gente. mais. Até mais.